As meninas do quarto 28. É agora o Hebraica News na TV. A exposição As Meninas do Quarto 28 relembra um grupo de meninas judias de 12 a 14 anos que viveram no gueto de Terezin, a 60 quilômetros de Praga. Eu estive aqui na inauguração dessa mostra e conversei com a Karen Zolko, que é integrante do Comitê Curatorial. Você vai acompanhar agora uma pequena visita a essa exposição, agora no Hebraica News na TV. A ideia dessa exposição, As Meninas do Quarto 28, surgiu quando algumas poucas sobreviventes, né, que sobreviveram ao Holocausto no campo de Theresienstadt, e elas moravam, eram prisioneiras num quarto chamado Quarto 28. Né? Em 2004, elas se reuniram com a escritora Hannelore Brenner, porque elas queriam prestar uma homenagem aos educadores, aos cuidadores e as amigas dela que não sobreviveram ao Holocausto. Né? A Hannelore, escritora, pegou com elas documentos, pegou diários, juntou e escreveu um livro que se chama As Meninas do Quarto 28. Terminado o livro, as sobreviventes ficaram muito felizes, tal, mas falaram, olha, o livro está ótimo, só que é o nosso ponto de vista, porque nós sobrevivemos. Eu acho que tem que ter algo a mais para homenagear. E aí foi a ideia onde eles criaram essa exposição, porque na exposição temos os desenhos de muitas das meninas que não sobreviveram, então ela ilustra o que o livro conta. Aqui é uma foto da chegada, né, dos judeus em Terezin. Por essa foto dá para imaginar que eles não tinham ideia para onde eles estavam indo e o futuro deles, né? Pelas expressões no rosto, se vê que o futuro era realmente uma coisa totalmente incerta. Aqui nós temos uma instalação que seria a entrada para a exposição agora, né? A frase bem emblemática, né? Tinha em vários campos de concentração, né? O trabalho liberta, né? Isto é que os judeus estariam indo para um campo de trabalho que não era bem verdade, né? Então aqui a gente passa e damos início à exposição. A exposição conta com painéis que contam o dia a dia das meninas e as instalações para ilustrar, né, os painéis e, obviamente, os desenhos feitos por elas durante o período que elas eram prisioneiras no Quarto 28. Bom, a ideia, essa aqui é a réplica do quarto, né?
e mostrar, né, aos visitantes o tamanho do quarto. Quer dizer, imagina, se passaram 50 meninas aqui, viviam 30, né, porque infelizmente algumas eram enviadas para Auschwitz, né, e no caso não é nem o espaço que nós estamos mostrando, é a falta de espaço. Aqui elas comiam, elas dormiam e elas desenhavam, por isso tem a mesa, né. Importante nesse quarto também é que ele tinha uma janela. E a professora de arte também, prisioneira, a Friedel Decker Brandeis, que dava aulas para elas, usava muito essa janela, né? Porque esse quarto era no 3º andar e ele tinha uma vista, a vista para o futuro, a vista para o infinito, a vista para as montanhas, né? E ela usava isso para tirar as meninas daquele momento que elas estavam vivendo e pôr elas numa esperança, num patamar de sair da realidade delas e ir para o futuro, que o futuro ia chegar e ia estar melhor. Os visitantes aqui no quarto, eles podem desenhar na mesa se eles quiserem, sentar, eles podem deitar na cama e a gente tem aqui essas, né, essas treliches, se dormiam 3 ou 4 por cama, bem apertadinho, tinha colchão, mas era um negocinho de palha, cheio de percevejo, horroroso, né? E a gente deita aqui e nós temos uma instalação. Aqui tem um espelho, né? E esse espelho é para os visitantes poderem se ver e se colocar, né, na posição das meninas, porque o preconceito, ele não é algo exclusivo do Holocausto. Ele existe hoje, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes e pensar no próximo, né? E saber na conscientização das diferenças, cultura, raças, religiões, né? E fazer uma diferença para o mundo tentar ficar um pouco melhor do que ele está na atualidade. Bom, aqui nós temos a mala, né? A mala também é uma instalação, né? A importância dessa mala, né? A Friedel, professora de arte, que deu aula para as meninas, antes de ir para Auschwitz, teve a consciência de esconder 2 malas e contar para algumas pessoas onde ela tinha escondido, com os desenhos. A mala foi achada 10 anos pós-guerra e levada para o Museu Judaico de Praga, né? E lá tinham em torno de uns 3.000 desenhos, que hoje são considerados documentos e relatos do ponto de vista de crianças durante o período da guerra, né? Então, aqui é uma instalação das estrelas, né? E a ideia dessa instalação é as estrelas que não sobreviveram e foram para o céu e estão lá hoje, né? E é emocionante, né? Essa exposição, de novo, é um desejo das poucas sobreviventes, né? E então nós estamos homenageando aqui as estrelinhas que não estão aqui conosco presente fisicamente na Terra. Aqui tem alguns desenhos, são muitos, né? Então tem colagem e tem um motivo por que foi usado a técnica de colagem.
Temos aquarela também, aqui mais colagem, dá para se notar que eles são bem coloridos, né? Retratando mais a imaginação delas, que com certeza o que elas estavam vivendo, né? E aqui no caso, essa aquarela, se vê que tem um pouco de judaísmo aqui, parece um rabino, né? E no caso, essa aquarela foi feita pela minha tia, né? Minha tia morou no quarto 28, 2 anos, e infelizmente foi para Auschwitz, né? E não sobreviveu, né? Shalom. Cabala não é religião. Cabala não é um sistema de autoajuda, de respostas de sim ou não. Cabala é um caminho de despertar da nossa divindade. É um caminho de descoberta dos mistérios da vida e do Criador. É um caminho de aproximação, de unificação, de unidade, de aprender a funcionar nessa vida de uma forma em que possamos trazer a harmonia e a plenitude, em que vamos deixar cair os véus da ilusão, do estilo de vida em que criamos e que com certeza não está nos trazendo nenhuma felicidade. Entender as transformações que o mundo passa, entender as transformações que cada um de nós está passando, é começar a abrir espaço para que a alma, a parte mais próxima da divindade, possa se expressar. A própria religião judaica, ela é construída para a alma, no mundo físico, onde vivemos nesse casamento entre a alma e o corpo. Entender que nós, cada um de nós, na verdade, é alma, e que tudo tem alma, é entender que tudo tem sacralidade, que tudo tem a divindade, tudo tem Deus, e que precisamos aprender a nos relacionar com a divindade em absolutamente tudo. Quando tivermos essa consciência, nós vamos conhecer o mal. E o mal é exatamente o contrário, que é o egoísmo. A Cabala é um caminho de libertação desse egoísmo. É um caminho na qual nós aprendemos a funcionar a partir de uma outra consciência. Uma consciência que vem de dentro para fora e não mais de fora para dentro. De novo, aquela consciência que era ou da causa ou da consequência. Aquele que vive só o mundo externo, hoje vive escuridão, vive dor, vive sofrimento, limitação. Mas aquele que começa a viver na consciência da alma, começa a compreender a alma, abrir espaço para a alma, começa a viver a consciência da causa. Com isso, começa a compreender e a sentir a vida muito mais infinita, muito mais contínua, muito mais plena. Que cada um de nós possa se abrir para essa consciência. Shalom. Há mais de 400 anos, o povo hebreu
foi escravizado pelo faraó do Egito e foram obrigados a trabalharem nas construções das cidades de Pitom e Ramsés. Tudo o que eles mais queriam era reconquistar sua liberdade e rumar para a terra prometida. Mas o faraó não permitiria que isso fosse acontecer, principalmente depois que uma profecia foi feita, dizendo que entre os hebreus nasceria um menino que libertaria todos os escravos e os tiraria do Egito. That our leader would be born to liberate us. That leader is you, Moses. Assim sendo, ordenou que todos os primogênitos hebreus recém-nascidos fossem mortos, na esperança de que um futuro líder estivesse entre eles. Moisés era conhecido como o príncipe do Egito. Apesar de não ser filho de sangue de Faraó, foi por ele criado, como se fosse, crescendo ao lado de seu irmão adotivo Ramsés e aprendendo tudo o que um grande líder deveria saber. Moisés e Ramsés sempre se deram bem e compartilharam os palcos da batalha, encabeçando ataques que traziam glórias para o Egito antigo, até uma nova profecia ser feita. Ramsés tinha medo de ser ofuscado pelo irmão e começou a vê-lo com desconfiança e a sentir muitos ciúmes, porque no fundo sabia que Moisés era muito mais competente para assumir o lugar do rei do que ele. Quando boatos surgiram no ar, indicando que Moisés era na verdade um hebreu, Ramsés viu naquilo a oportunidade de bani-lo. Aturdido, tentando assimilar os acontecimentos recentes que destruíram a sua vida por completo, Moisés vai embora e enfrenta sozinho os caminhos traiçoeiros por onde passa. Só não imaginava encontrar Deus em suas andanças, que se revela e recruta o general para cumprir as suas ordens. Agora, cabe a Moisés voltar à sua cidade para liderar um exército de escravos e lutar contra o comando opressor de Ramsés. Até onde os deuses e reis são capazes de ir para manter o poder e conquistar a liberdade. Êxodo, Deuses e Reis é uma dica do Hebraica News na TV. Nessa tarde cinzenta, aqui em Porto Alegre, estão reunidos no Ministério Público diversas entidades judaicas para falar sobre a 6ª jornada sobre o ensino da história do Holocausto, com o tema central Holocausto Múltiplos Olhares. Esse evento é dedicado aos professores da rede municipal, estadual e universitária, para falar um pouco sobre o Holocausto, esse verdadeiro genocídio que matou mais de 6 milhões de judeus. Cerca de 400 pessoas estiveram presentes, dentre professores das redes municipal e estadual de ensino, escolas privadas e universidades, além de grande número de interessados no tema, sem vinculação com escolas. A abertura do evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas Abraham Goldstein, presidente da Bnei Brit Brasil, o prefeito José Fortunati, Luiz Antônio Alcoba de Freitas, representante do governador do estado e secretário de Educação em exercício, Zalmir Schwartzman, presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Ricardo Vaz Selig, representante do Ministério Público Estadual, e Luiz Carlos Levenzon, representando a seccional Rio Grande do Sul da OAB. Uma intensa programação foi preparada pela comissão organizadora, coordenada por Matilde Gus e composta por professores das secretarias de educação do estado e do município, URGS e membros da Bnei Brit Rio Grande do Sul.
O final da jornada se deu com o lançamento do concurso de redações, que se destina aos alunos das escolas públicas e privadas. A premiação ocorrerá em 1º de dezembro, no auditório da Federação Israelita do Rio Grande do Sul. Olá pessoal, a gente chegou agora no Monte Herzl e a gente vai entrar juntos para conhecer um pouco mais do que tem aqui. O Har Herzl é o cemitério nacional de Israel. Aqui estão enterrados os grandes líderes sionistas, os grandes líderes do país, os soldados e os policiais caídos aqui em Israel. E a gente vai conhecer lá no topo agora o principal túmulo que tem aqui, que é o túmulo de Herzl. Herzl, o maior pensador sionista, ele faleceu em 1904, anos antes da criação do Estado de Israel, mas ele tinha certeza absoluta que o Estado de Israel mais cedo ou mais tarde ia ser criado. Então no seu testamento ele nos escreve que ele queria ser enterrado em Vina, mas que no dia que se criasse o Estado de Israel, os ossos dele seriam tirados e trazidos a ser enterrados em Israel junto com o resto da família dele. O que realmente aconteceu em 1949. Os ossos são trazidos para esse local aqui, o local mais alto do Monte Herzl, um dos locais também mais altos de Jerusalém. Hoje no Har Herzl a gente não pode deixar de falar de Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin, o primeiro-ministro de Israel, que foi assassinado em 4 de novembro de 1995. Toda a confusão que vocês estão vendo atrás de mim, todas as construções, elas são para o aniversário de 20 anos do assassinato da morte de Yitzhak Rabin. Vai acontecer aqui no Monte Herzl a principal cerimônia na semana que vem. E a gente vê aqui quanta infraestrutura está sendo montada. Centenas de pessoas vão vir aqui para relembrar esse momento tão marcante na história de Israel. A gente está no monumento mais modesto que tem aqui no Har Herzl e talvez por isso ele seja tão desconhecido, mas para mim ele é um dos mais marcantes aqui e por isso eu queria mostrar ele para vocês. Vocês conseguem ver atrás de mim uma casa caída. O nome desse monumento é Netzer Aharon, a última semente, a última memória. Quem é a última memória? Quem são essas pessoas? Essas pessoas são os sobreviventes do Holocausto, os últimos sobreviventes de cada uma das suas famílias.
Eles eram o último remanescente vivo dessas famílias e eles conseguiram sobreviver, conseguiram chegar a Israel. Eles vieram aqui e lutaram pela independência de Israel, lutaram na guerra de independência e eles infelizmente caíram. Então essas famílias, elas perderam a sua última semente. E esse aqui é o local em homenagem a eles. E por isso são casas e casas e casas, famílias inteiras que caíram. A última pedra que elas tinham caiu e aqui a gente consegue ver o nome dessas pessoas. A gente conheceu juntos agora só um pedacinho do Har Herzl. Então, da próxima vez que vocês vierem a Israel, venham conhecer esse local. Ele é aberto a todo o público gratuitamente. Venham conhecer os nossos heróis, os nossos líderes do passado e também aqueles que até os dias de hoje continuam escrevendo o futuro do Estado de Israel. Espero todos vocês aqui em Israel. Um grande beijo de Jerusalém.